negona, negona. Falo como negona, ando como negona, danço como negona, rio como negona, me mexo que nem negona. Eu amo ser negona. O Brilha Negona é um espaço para comemorar e celebrar a diversidade de mulheres negras e como elas investiram nelas mesmas e conseguiram criar uma trajetória brilhante de sucesso. E hoje, a negona que brilha comigo é Indira Nascimento. Ê! Que bom, muito feliz de estar aqui mesmo, mesmo. Muito feliz de te ter aqui. A Indira, para além de uma mulher que me inspira, para além de uma super atriz, ela é uma amiga que eu tenho há muitos anos, é uma irmã, a gente tem até o mesmo sobrenome, para não deixar dúvidas. E para mim é um prazer te receber aqui nesse projeto que foi gerado e inspirado por mulheres como você, com quem eu compartilhei boa parte da minha vida, da minha trajetória, dos meus desejos, dos meus anseios, dos meus sonhos, dos meus projetos e também das minhas realizações. É um prazer realizar isso aqui com você e eu espero que a gente se divirta muito hoje conversando. Sim, a gente vai, porque a gente faz isso há muito tempo. Exato. E para mim é uma alegria imensa estar aqui. Sempre que você fizer qualquer coisa, você pode contar comigo, estarei presente. Amo, Ney. Indy, vamos começar pelo começo. Ixi, tá. Como é, quem é e de onde vem Indira Nascimento? Não a atriz, não a famosa, não as Marias, mas Indira na sua essência. Quem é a pessoa de Indira Nascimento? Ai, nossa, tá. É uma pergunta muito boa, porque eu acho que, na verdade, a Indira está sempre em construção. Então, eu não sei se eu sou capaz de definir agora em poucas palavras, mas eu acho que, para além dessa artista que eu me tornei, eu sou filha da Maria Aparecida, eu sou filha do Jorge Santos, eu sou e tenho hoje a consciência de que eu sou Deus em movimento, então eu sou uma parte do universo, eu sou uma manifestação de Deus na Terra, e eu tento me lembrar isso para que eu possa fazer a minha vida ser cada dia mais interessante e ter mais sentido. Então eu acho que antes das minhas realizações profissionais, o que mais interessa para mim é que eu consiga ter uma vida boa e bons relacionamentos. Então, você, por exemplo, é um grande exemplo disso, né? A gente tem uma relação que tem eu sou muito ruim de conta, mas Uns eu acho 20, que uns pelo 20. menos uns 20 anos, e isso para mim, isso também me define, né, relações verdadeiras, a relação que eu construo com as pessoas, e acho que também, em primeiro lugar, a relação que eu estou tentando construir comigo. Então, se eu pudesse definir a Indira em poucas palavras, seria alguém que está em constante movimento, em constante comunicação interna, sabe? Sim. Tentando se perceber, tentando perceber como fazer a vida ser melhor, como fazer os encontros serem melhores, e aí que isso reflita na minha família, que isso reflita nos meus afetos, que isso reflita no meu trabalho. Sim. Eu tenho uma teoria de que a gente é para o que nasce, né? Você já trilhou vários caminhos, a gente se encontrou em vários momentos, em Sim. várias versões de nós mesmas. Uhum. E você lembra de ter percebido assim, gente, esse é o meu caminho? Em que momento você disse assim, esse é o caminho que eu quero seguir, essa é a minha vocação, é isso que eu quero fazer da minha vida? Sim, perfeitamente, assim, eu lembro, é como se fosse um filme que tem muito claro na minha mente. Eu fui uma criada eu não sou filha única, mas eu fui criada como filha única, o meu pai tem outros filhos, mas por parte de mãe sou só eu, então eu fui criada sozinha e tive o privilégio de ter acesso à privacidade. Então, nesse tempo que eu estava ali sozinha no meu quarto, com as bonecas, eu sempre fui uma pessoa que pensava sobre o que é a vida, por que eu estou aqui, né, o que que interessa. Eu sempre fui essa pessoa que ficava fazendo essas perguntas, assim, qual será a minha missão? Será que por que que a gente está aqui? Por que que a gente faz o que a gente faz? Essas questões sempre me inquietaram, assim. E eu lembro de ter passado boa parte
ou até mais ou menos os 20 e poucos anos, me sentindo sempre meio inadequada. Inadequada na escola, depois a gente se encontrou porque eu fui ser modelo, mas também me sentia inadequada nesse espaço. E aí eu me lembro perfeitamente que eu fui tentar ser atriz, eu nem sabia se eu poderia ser atriz, mas me mudei para o Rio de Janeiro, fui estudar e eu me lembro que teve um momento exato, assim, eu estava fazendo uma peça que depois inclusive me rendeu uma indicação para o meu primeiro prêmio, e aí lá no meio, uma hora eu olhei, eu conseguia me ver fazendo a personagem e conseguia me ver de longe. E eu via a reação das pessoas e eu pensava: "Meu Deus, é para isso que eu sirvo", sabe. Tipo, aqui eu sou útil de fato, porque aqui eu posso oferecer algo para o outro e isso me satisfaz ao mesmo tempo. Então foi uma memória que eu tenho que é muito, muito preciosa para mim, de um momento onde, sei lá, com 22 anos eu tive essa sensação interna de: "Uau, eu sirvo para fazer isso, e Essa é a aqui minha coisa. essa é a minha coisa, aqui eu sou feliz porque eu posso ser útil e ao mesmo tempo me sentir realizada", sabe. Sim, Foi Mara, incrível. Mara, isso. E, já que você pontuou que é filha única, que não tão única, única de uma parte, única de outra, enfim, vamos falar um pouco como foi esse seu processo de amadurecimento? Como foi a sua pré-adolescência, a sua jornada escolar, Uhum. sendo uma menina negra, retinta, da zona norte de São Paulo e toda a conjuntura. Conta um pouco para a gente da sua conjuntura familiar e como que foi esse seu processo escolar. Sim. É exatamente por isso que eu me sentia inadequada, né. A minha mãe fez muito esforço para que eu pudesse estudar em colégio particular, então eu falei recentemente na terapia que eu tenho essa memória, que foi na escola que eu descobri que eu era pobre, porque eu não sabia até então, mas quando eu comecei a frequentar a casa das outras meninas da minha sala, eu comecei a observar que tinham coisas lá que não tinha na minha casa, elas tinham funcionárias em casa, a forma como as coisas estavam organizadas, a qualidade das coisas, eu falei: "Cara, tem alguma coisa Diferente. diferente aqui", sabe. E comecei também a me dar conta da minha negritude, lá, mais ou menos na adolescência, dentro da escola, porque eu comecei a perceber que por mais que eu fizesse, ou por mais que eu fosse legal, ou por mais que eu me esforçasse, eu não conseguia fazer parte de certos grupos, e eu não conseguia receber o afeto que eu queria das outras pessoas. Então, sei lá, eu gostava de um menino, mas por mais que ele fosse muito meu amigo, ele nunca me escolhia, sabe, pra dançar, ou pra dar um beijo, ou pra qualquer coisa, e eu comecei a analisar e falar: "Cara, talvez o que realmente me difere dessas outras meninas é que eu sou preta e elas não", porque eu era a única menina negra da minha sala. Sim. Então foi um período o período da escola foi um período bem difícil, assim, eu acho que no geral, pra todo mundo, mas pra mim foi muito dolorido. Eu não gostava do período escolar, eu também troquei muito de escola, porque os meus pais se separaram, então a gente mudou para o litoral de São Paulo, e aí lá eu passei por 3 escolas, depois eu voltei para São Paulo com minha mãe 3 anos depois, e aí entrei numa outra escola, então tinha sempre esse processo de estar começando a relação, né, de você chegar num lugar e você não tá familiarizado com aquelas pessoas, você precisa recomeçar. Sim. Então foi um processo de muita você tá se conhecendo, você também não tem tanta autoconfiança, e eu sempre fui, porque nos anos 90 era assim a única negra das escolas, dos espaços. A minha mãe fez questão que eu tivesse uma educação, ela priorizava muito isso, então eu era a única negra na escola particular, eu era a única negra no balé, eu era a única negra na capoeira, eu era a única negra na natação, sabe. Sim. Eh eu acho que depois, quando a gente se encontrou, mais ou menos quando eu tinha uns 15 para 16 anos, que foi justamente para participar de uma agência de modelos negros, Sim. eu acho que foi quando eu mais convivi com outras pessoas parecidas comigo, Da sua assim, da minha idade. idade, pretas, retintas, porque é isso também, tinha essa diferença. Então, eu vim da zona norte de São Paulo, que é
um bairro periférico com muitas pessoas negras, a maioria, famílias. Sim. Mas eu estudava num lugar onde não tinham pessoas negras. Então eu demorei de entender as relações que eram traçadas, assim. Por que que lá no meu bairro é tudo tranquilo e por que que quando eu chego aqui eu sempre me sinto fora, eu não sou adequada, eu não tenho o estojo Faber-Castell que as meninas têm, sabe? É isso, o esforço que a minha mãe fazia era para que eu pudesse estar lá, mas ela não tinha condições Sim. de me dar tudo que eu precisava para estar lá inserida no ambiente, sabe? Entendi. Então foi difícil, né? Foi babado. Foi É babado. babado. E me conta, vamos viajar um pouco nesse período de modelar. Quando você começou a modelar? Como foi essa vida de modelo de Ai, Indira Nascimento? amiga, eu não sei o que eu conto que você não saiba. Ninguém Porque, sabe. olha, gente, foi uma fase muito difícil para mim. Por quê? Eu recebi esse convite para fazer parte dessa agência, mas eu não tinha a altura necessária para fazer passarela. Eu não tinha, eu tinha que ser sempre 2. Era uma fase onde, tipo, eu estava sempre quase, sabe? Então eu tinha quase o peso ideal, eu tinha quase a altura ideal, e isso foi um período curto que eu fiquei lá, mas foi um período muito sofrido para mim, mas que foi muito importante, hoje eu percebo, para que eu pudesse ter essa gana de perseguir algo aonde eu fosse inteira, onde eu pudesse Sim. estar inteira, onde eu fosse realmente útil 100%, sabe. Porque até então tinha sempre isso de nunca ser suficiente. Isso veio da adolescência, passou por essa fase de modelo também. Essa parte eu acho que de ser modelo na minha vida foi um momento de muito sofrimento pessoal, porque eu me sentia insuficiente, mas também foi um momento de muita experimentação, de conhecer novas pessoas. Então foi nessa fase que a gente se Foi, a conheceu gente se conheceu na agência, na agência. inclusive. Então eu acho que mesmo que tudo tivesse sendo ruim, eu acho que só pelo fato da gente ter se conhecido já Já valeu a valeu. pena. Eu sempre lembro desse período que a gente modelou, que a gente se conheceu. Foi logo quando eu cheguei em São Paulo, né? Uhum. E no mesmo ano a gente se conheceu. E na época também, a vida da modelo negra era sempre quase. Quase. Quase conseguiu fazer a teleteste, quase, quase, quase. E também para mim era bem sofrido, assim, Uhum. independente de eu ser mais alta e etc, também tinham vários quases, né, você quase chegou lá, você quase conseguiu. Mas ao mesmo tempo, foi uma escola muito boa, É. né, Uhum. para a gente se entender, para a gente ter noção do nosso corpo, do Foi. nosso posicionamento, do nosso melhor lado, da cara de sol e de todas as Sim. coisas loucas que a gente aprendeu durante esse período, que eu uso até hoje. Eu uso também. Eu Sim. uso até hoje, são aprendizados, assim, que já fazem parte da minha persona. Então, hoje eu tenho postura, na época eu não tinha, eu andava curvada, porque eu Uhum. sempre fui muito alta. Uhum. Então, para me adaptar, para me encaixar, eu dava um jeito de ficar bem feia, né. E aí, tipo, modelar me deu postura, me deu uma altivez, uma forma diferente de me posturar no mundo, apesar de ter sido também um período conflituoso, assim, Sim. porque era um período que mexia muito com a nossa autoestima, em que a gente oscilava muito, hoje eu sou bonita, amanhã eu não sei, será que eu sou bonita mesmo? Nunca parei para pensar. Exato. Então, foi uma montanha-russa, assim, mas também para ser parte do nosso aprendizado. Sim, amiga, e agora te ouvindo, valeu muito, porque eu acho que isso que a gente trouxe, essa percepção do nosso corpo, essa percepção de autoimagem, de valorizar a imagem mesmo, de cuidar disso com um pouco mais de zelo, veio dessa época, com certeza, e é algo que eu carrego até hoje. Com certeza. Eu trouxe uma surpresa para você É? dessa época. Deixa eu me encaixar aqui nessa cadeira, Ai, surpresas. porque eu sou muito fã. Não, Luana! Sim, eu trouxe. Como você tem isso? Eu sou uma fã. Meu Deus! Eu não tô Eu trouxe o meu acreditando. também, caso você queira se vingar. Eu quero.
Por favor. Gente, olha ela. Eu tinha 15 anos aqui. A Essa foi a bochecha. época que a gente se conheceu e a gente modelou. Olha isso. Irmãs, Ah, nascimentos. E aí eu que tava lá amor. Deixa eu ver o seu. para criar o Brilha Negona. Eu tô desde o Que começo é do isso? ano investigando a minha vida. Então eu tive que abrir caixas, eu tive que mexer em memórias, ler diários antigos. E aí eu achei essa pasta, porque todo teste que eu fazia quando eu gostava da pessoa, eu pedia um composite, isso há 20 anos atrás. Eu estou chocada. E aí, você tem um desse? Claro que Pode ficar não. com esse para você, porque eu tenho 2. Se eu precisar usar de novo contra você, eu tenho. E aí eu Meu investigando Deus. lá as minhas memórias, as minhas caixas de memórias, eu disse, meu Deus, Indirinha! Olha E isso. Luaninha, para Aham. provar que tudo isso que a gente está falando é verdade. E foi um período muito interessante, eu sou muito grata a esse período, porque foi um período que eu conheci você e tantas outras amigas com quem eu convivi durante anos, mulheres negras que me lapidaram, né? Que me fizeram tornar essa pessoa, essa mulher que eu sou. E foi um período muito importante, assim, eu acho que até eu estou num momento de satisfação tão grande com a minha vida que eu estou começando a enxergar até esses momentos bons como bons aprendizados. Uhum. Então, se eu sobrevivi, se eu estou aqui forte, valeu a pena, sabe? Ai, Guarde gente. aí o seu pacotinho, sua mãe vai Eu amar. tenho muito carinho. Eu olho pra essa carinha e falo, meu Deus, ela não sabia nada da vida. Muito Toda inocente. toda inocente. Que amor. Eu amei isso. Você realmente me surpreendeu. Eu amava essa. Porque isso Sim. daqui sou eu até hoje. Clássica e atemporal. Amei. Amo, leve para você. E o Brilha Negona tem esse nome, porque, como você sabe, eu amo essa palavra negona. Uhum. É uma palavra que me define, e lá na Bahia é uma palavra que define mulheres de pele retinta, né? Quando ia se referir, eu lembro quando era criança, tinha outra palavra que era é aquela menina que é mais escurinha. Porque negona, por ser uma palavra ona, uma palavra com ênfase, com tônica, às vezes era muito usada de forma pejorativa. Uhum. Do tipo, aquela negona, mas com uma intenção, porque as palavras são só palavras. Claro. A intenção é que define o que a palavra é. E eu sempre tive um apreço muito grande por essa palavra, porque, de fato, eu sou uma negona, nunca deixei de ser, já nasci dessa cor, e essa cor continuou em mim. E eu queria saber o que significa a palavra negona para você, o que ela te remete, o que ela te traz à memória. Ela me lembra você. Negona! Sim, porque eu acho que você usa essa palavra há muito tempo e você também trouxe essa palavra para o meu vocabulário. Eu não usava negona até então, até te conhecer, até começar a conviver, e eu acho muito bonito como você ressignificou de fato essa palavra, né? Que tinha esse tom, mas você traz ela hoje com Orgulho! um orgulho, com uma beleza, com uma força, assim. Então, para mim, é uma alegria imensa ser uma negona, sabe? Não tem nada que eu goste mais hoje do que ser uma negona, e poder dizer isso hoje é, assim, muito, muito, cara, muito realizador, muito empoderador mesmo, porque a gente veio de uma adolescência nos anos 90 que ser uma negona não era fácil, né? Foi isso que a gente começou a falar, assim. Então, poder bater hoje no peito e dizer sim, sou negona, graças a Deus, aos voduns, aos orixás, é uma alegria imensa, né? Se eu tivesse, inclusive, se eu houvesse a possibilidade de voltar de novo para a Terra, eu voltaria negona de novo. Beijos. E vamos falar das negonas da sua vida? Sim. Eu sei das negonas da vida dela, essas negonas também foram negonas da minha vida e foram, serão sempre mulheres inspiradoras. Assim, para mim a coisa mais pontual das suas negonas, das mulheres da sua vida, é o amor. É. Elas conseguiam, assim, de uma forma extraordinária, transferir e trocar e oferecer amor da forma mais genuína.
E a gente sabe que o afeto é aquela coisa que pega, né? Uhum. Pares. Emocionante. O afeto é aquela coisa que pega, muitas vezes, nas famílias negras. A gente tem uma construção social de resistência, de sobrevivência, e muitas vezes não sobra tempo para sentir, não sobra tempo para ser afetuoso, para dar amor, para trocar amor. Eu fui falar eu te amo para os meus pais adulta. Uhum. Tipo, parecia um tabu, Sim. muitas vezes, do tipo, trocar carinho, falar que ama, mas muito mais por uma falta de costume. Parece que nunca houve tempo, que o amor era um prato de comida, que o Uhum. amor era a roupa, era a calça que você ia usar no colégio, era o tênis. E para mim foi muito importante conviver com a sua família. Uhum. Vou chorar. Para experimentar isso. E eu queria que você falasse um pouco sobre, se você conseguir, sobre essa relação dessas mulheres da sua família, que sempre foram tão amorosas, tão dispostas, tão abertas Uhum. a esse afeto. Agora você me pegou. Peguei pesado até comigo. Vou precisar de um papelzinho, eu acho. Eu achei que a gente ia falar de trabalho. Não, jamais. A gente vai falar só da gente. Aqui o que eu menos quero saber é de trabalho. É só olhar no LinkedIn. Nossa, amiga, tópico sensível, né? Porque Very. realmente, assim, acho que elas são muito especiais. Para quem não sabe, eu fui criada pela minha mãe, por 2 tias e pela minha avó, né? E aí, hoje, só é que dessas mulheres que me criaram, né, hoje só somos eu e minha mãe. Minha tia Momô, minha tia Nice e a Cleonice também, Cleo. e a minha avó já faleceram, mas elas realmente, eu acho que talvez a minha maior herança foi ter dado essa comunicação, né, elas tinham de fato uma comunicação muito amorosa. Eu acho Sim. que talvez a linguagem de amor das mulheres da minha família seja a palavra, né, o dizer "eu te amo", e o carinho mesmo, assim, a demonstração de carinho para além dos atos de serviço, claro. Sim. Então é muito emocionante, porque, enfim, eu sou muito apaixonada por elas e eu fico muito feliz que você tenha convivido com elas também. Você é a pessoa, né, a minha relação mais antiga também de amizade, você é minha irmã, então elas te amam muito, né. E e é um privilégio mesmo, assim, eu acho que elas me deixaram isso de herança, que é ter uma ser uma pessoa que consegue lidar com o afeto de uma maneira mais Natural. natural, porque eu recebi mesmo isso desde cedo, eu escutava a minha avó inclusive tinha uma coisa muito linda que ela não falava "eu te amo", ela falava "eu te venero". E durante muito tempo eu nem sabia o que significava de fato essa palavra, mas eu sabia que era alguma coisa pela intenção que vinha carregada, eu sabia que era uma coisa muito linda, assim. Aí depois, sei lá, com 18 anos eu fui me dar o trabalho de pesquisar o que era e eu falei: "Cara, que bonito que minha avó falava isso", sabe. Mas a minha relação com a minha tia Momô inclusive se chama Maria Lúcia, mas Momô era de amor. Ela era um momô. Ela me chamava de Momô e virou tia Momô para todo mundo chamava ela Tia de Momô. Momô. Então, essas mulheres, né, é muito impressionante ver, assim, porque a gente sabe que não foi nem um pouco fácil, né, a trajetória delas, assim, ser uma mulher negra hoje não é simples e há 50 anos atrás era muito pior, assim. Sim. Mas eu acho que elas conseguiram e é isso que a gente faz de melhor, né. A gente, nós negras, assim, se ressignificando, as dificuldades, assim, e ressignificando aquilo que entregam pra gente, a gente elabora e devolve de outro jeito, então Sim. é isso, sim, que bom. Mas a Momô, gente, a Momô era muito noveleira. Era. Ela batia o cartão na hora da novela. E eu lembro que eu fiquei muito, muito feliz e emocionada e queria estar na hora em que
elas te viram a primeira vez na televisão? Eu queria presenciar esse momento, eu já estava na Bahia. E, meu Deus, eu vi essas mulheres assistindo televisão todo dia, por tantos anos. E eu pensei, meu Deus, agora elas vão ver Indira na televisão. Eu queria ser uma mocinha para estar lá na hora. Porque elas devem ter feito uma festa, pega as cervejas e tudo. Tudo Nossa, era um carnaval. sim. Como que foi para você isso, dar esse presente para a vida delas, né? A sua escolha acabou sendo um dos maiores presentes que elas tiveram. Amiga, eu agradeço, assim, todos os dias a Deus que deu tempo delas viverem isso, sabe, delas presenciarem, porque realmente foi uma conquista coletiva, né, foi uma grande vitória, assim. Sim. Eu acho que elas nunca me cobravam, porque desde que eu comecei a fazer teatro e a falar que ia ser atriz, nunca teve essa pressão, assim, de quando que você vai fazer novela, que muitos colegas sofreram, nunca teve isso, elas queriam que eu conseguisse me desenvolver e tal. E quando a coisa aconteceu, foi tipo Copa do Foi Mundo. Copa do Mundo. E o mais bonito é porque a primeira vez pra quem não sabe, eu fiz uma participação super pequena numa novela das 11 que chamava Liberdade, Liberdade. Eu era elenco de apoio lá. E eu lembro que quando eu gravei uma cena que eu sabia que eu ia aparecer, eu avisei, só que eu ia aparecer assim, Passando. aqui atrás, assim, sabe. E aí eu avisei, mas eu estava super constrangida e quando eu passei elas: Mentira, mentira! A minha mãe, a minha tia Mamô, a Cleonice, todo mundo tipo: "Ah!" E eu assim: "Meu Deus, elas estão tão felizes", e tipo, é tão Já passei. pequeno, foi rápido. E aí depois quando vieram os papéis maiores, era tipo assim: "Não me chame para nada E tem um horário marcado com nesse a horário, Indira. porque eu tenho um compromisso seríssimo", sabe. Então desde Um Lugar ao Sol, que foi minha primeira grande personagem, assim, cara, dava 21h, a hora da novela, cancelar qualquer coisa, assim, tipo, não fale comigo, sabe. E elas ficavam lá e, é tão bom, né, assim. Então pra mim aquilo era um grande prêmio, assim, ver que eu estava conseguindo devolver pra Sim, elas. fazendo algo para você e para Orgulho, elas. exato, que é esse lugar da vocação e esse lugar de sentir que, putz, aqui eu sou realmente útil, sabe, pra mim, para o outro, pra minha família, é Sim. muito lindo. E acho que também te dava uma sensação de eu tô fazendo a coisa certa. Porque esses momentos trazem pra gente uma ideia de confirmação do que a gente está fazendo, né? Sim, eu acho que a gente que vem de um lugar familiar muito positivo, muito acolhedor, a gente tem esse desejo de honrar, né. Eu sempre tive isso, assim, eu tinha muita consciência do esforço que a minha mãe fazia para que eu estudasse, para que eu tivesse bom colégio, sabe, bom colégio, para que eu tivesse acesso às coisas. E tudo aquilo que a minha mãe não podia me dar, eram as minhas tias que me davam. Então eu tinha muita consciência do quanto eu era amada, eu acho que isso fez muita diferença na minha vida. Sim. E eu queria muito poder retribuir, né, de todas as formas. E o trabalho foi uma forma de poder dar orgulho para elas, assim. Então, Sim. até hoje a minha mãe não perde a oportunidade, sabe. Tipo, se a gente estiver na fila do mercado e alguém tá olhando pra mim por algum motivo, ela tem certeza que a pessoa tá olhando pra mim porque eu sou atriz. E às vezes não é nada disso. E às vezes ela faz questão de dizer: Tá reconhecendo ela? "A minha filha é atriz, ela é atriz". Aí eu tipo: "Mãe", mas Muito é muito fofo. orgulhosa. Beijo, tia Cida. A gente te ama. Não, maravilhoso isso. Agora a gente vai entrar num momento, o brilho eterno de uma negona com Vem, lembranças. uau! Pegue um pouco de brilho É? de negona, Hum. passe onde você Ai, que quiser. Não, é delícia! maravilhoso esse cheiro, né? Cheiro Eu vou passar bom. também, que esse braço aqui que tá pra fora precisa. Hum. Nossa, muito cheiroso e a É textura muito deliciosa. cheiroso. A Vatim, baiana como eu, patrocinando Brilha Negona, muito obrigada. E Uhum. deixando minhas negonas brilhantes e cheirosas. Delícia, Batim. Esse momento é pra gente ter mesmo o brilho de uma memória boa da sua Hum. infância, da sua adolescência, aquela memória que sempre te acompanha, sabe? Que você pensa assim, nossa, nesse momento
eu estava descobrindo quem eu era, eu estava percebendo a pessoa que eu queria ser. Uhum. Amiga, eu tenho uma memória que eu amo, que é uma memória. Os meus pais se separaram quando eu tinha 9 anos. E aí o meu pai trabalhava à noite, ele tinha uma empresa que colava cartazes na cidade à noite, e a minha mãe trabalhava durante o dia, então durante o dia eu ficava com ele. E eu tenho uma memória que eu amo, que é a gente deitado no sofá, junto, comendo salsicha escondido, porque a minha mãe não deixava eu comer, mas meu pai deixava, e assistindo Chaves, que Ai, foi você o meu amava assistir programa Chaves. preferido durante muitos anos. Tá Eu aqui uma aprendi a revelação. assistir Chaves com Indira, porque eu não entendia nada, eu não achava legal, mas ela achava tão legal Eu que ela conseguiu amo. entrar na minha mente e me fazer achar legal. E Chaves em Acapulco também é, assim, a melhor temporada de todas. Então a gente ficava assistindo Chapolin, esperando acabar pra começar a assistir Chaves junto e comendo, assim, Salsicha salsicha escondido, escondido, que era tipo como se fosse um momento de lazer, de satisfação que a gente tinha junto e um segredo, sabe, de cumplicidade ali. cumplicidade, era algo que era só nosso, assim. Essa memória é muito forte, assim, pra mim, eu gosto dela. Que máximo. E vamos além. Quando foi aquele momento em que você percebeu assim, tô brilhando. Agora eu tô brilhando na minha Hum. vida. Agora eu tô assim, radiante. Tem aquele momento, tem vários, né? A Tem gente alguns. tem alguns momentos, mas tem aquele momento que você sente a certeza, você sente o seu brilho. Você não só vê ou as pessoas estão vendo, você sente o seu brilho. Nossa, amiga, lembro a primeira vez foi essa vez, assim, que eu estava a gente fez um espetáculo que na escola, e aí foi tão bem que a gente resolveu fazer teve coragem logo no primeiro período de curso de inscrever e fazer num festival de esquetes. E eu me lembro que eu estava tão nervosa, porque ia ser a primeira vez que eu ia me apresentar ao vivo para outras pessoas que não eram os colegas da escola. Eu estava sentindo como se eu fosse morrer, assim, a boca seca, o corpo, e aí na hora que eu entrei pra fazer, que a gente foi de fato fazer a cena, cara, parecia que tinha, tipo, rodinha no pé, assim, e eu me senti naquele momento, foi a primeira vez que eu me senti, tipo, brilhando, assim, eu falei: "Caraca, isso é muito legal, eu acho que é a coisa mais legal que eu já fiz". Essa foi uma vez muito especial, e eu acho que depois eu sinto isso, eu tenho me forçado, não sei se forçado é a palavra correta, mas eu tenho me proposto de viver isso mais vezes no dia a dia, sabe. Então, eu voltei a meditar e isso é uma coisa que me faz conectar com o meu poder pessoal, com o meu brilho interno. Hoje, por exemplo, é um dia que eu me sinto super brilhando, porque eu tô Sim, aqui com você, que é uma pessoa que eu amo muito, podendo, tipo, viver uma coisa que é muito importante pra você, e isso me enche de energia, sabe. sim, Tipo, eu fico sim. sentindo feliz, assim. Acho que nossa, eu lembro disso, eu lembro também de quando eu percebi que eu estava apaixonada, sabe, assim, pela primeira vez, que eu falei: "Uau!", É assim tipo, que eu me meu sinto. Deus, agora eu entendi todos os Todos poetas, os todas filmes. as músicas, sabe, tipo, que maravilhosa essa sensação. Foi também, Sim, pessoalmente, um momento muito especial. que máximo. E Eh, você? cara, eu tenho vários momentos também que eu sinto que eu brilhei. Eu acho que o brilho eu vejo o brilho como pedrinhas na nossa coroa, nunca Uhum, tá suficiente, então sempre vai ter um brilhinho novo ali para acontecer na vida. Eh, mas eu acho que de tanto a gente não comemorar pequenas conquistas, que foi o que eu aprendi a fazer há uns anos atrás, porque cada pequena conquista é um brilho, é né. isso. Uhum. Cada coisinha que às vezes não significa nada para as pessoas de fora, mas para você significa alguma coisa no âmbito pessoal, no âmbito de evolução pessoal. É é um Uhum. brilho a mais que vem para sua vida, é uma luz a mais que te motiva, que
te ajuda a enxergar o seu caminho. Eu tive vários momentos de brilho. Um grande momento de brilho para mim foi quando eu criei Dress Coração. Ai, sim. A gente já se conhecia há muito tempo e eu lembro que eu tinha saído de um relacionamento muito ruim, muito ruim, muito ruim, que tinha me deixado muito triste, muito desolada. E na época nem tinha esse papo de relacionamento abusivo, não Não. existia essa conversa. Mas eu tinha tido um relacionamento extremamente psicologicamente abusivo. E aí, quando acabou, eu morava aqui em São Paulo, sem família, sem, sabe, sem as minhas Uhum. pessoas para que eu poderia chorar ou não chorar, enfim. E aí eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso ficar acabada, arrasada, chorando, mesmo porque eu pagava aluguel. Não tinha nem Então tempo. não dá tempo de sofrer demais. Sofre um pouquinho, levanta e vai pagar as contas. E aí eu fiz um blog. Era um blog onde eu botava todas as minhas loucuras no Blogspot. E isso era uma coisa que eu fazia só para mim. Eu nem mostrava para ninguém, mas era um lugar que eu criei um mundo ali, onde eu compartilhava coisas e etc. E depois, quando eu passei a mostrar a vocês, vocês, ai, que legal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É. E aí a coisa foi crescendo, sabe? Foi como se eu tivesse colocado ali ingredientes para o bolo e vocês vieram com fermento e, tipo, minha vida se expandiu de uma maneira que eu não podia imaginar, assim. Uhum. Eu não tinha ideia de qual seria aquele meu futuro. Eu só sabia que não era pouca coisa que eu queria. E aí, depois que eu tive essa iniciativa de fazer um blog, que depois virou uma marca de camisetas e depois virou a minha marca de roupas durante 12 anos da minha vida, enfim, que me fez viver coisas excepcionais. Depois de um tempo, eu olhei para trás, que eu sempre faço esse processo de me examinar, e aí eu falei, cara, ainda bem que eu vivi aquele relacionamento de merda quando eu era jovem. Porque deu tempo de eu me recuperar, eu continuo jovem, bonita, arrasando. Sim. E ainda fiz um blog, Uhum. sabe? Aquela pessoa pensou que ia me derrubar, mas eu, como uma negona que brilha, me Lemonade. levantei e brilhei. E aí, mais uma vez eu volto naquele lugar da satisfação, de que quando a gente se sente satisfeita com a gente, não com coisas, não com o que a gente pode ter, porque isso a gente pode sempre ter mais, mas com a gente mesmo, a gente se olha com mais carinho, Sim. com mais gentileza, a gente olha para as nossas escolhas erradas, Uhum. até com mais Generosidade mesmo. generosidade. Tipo, eu fiz o melhor que eu pude com o que eu sabia naquela época, eu aceitei porque eu achava que era bom. Eu não fui maldosa comigo, enfim. Eu não esperava que eu fosse viver coisas que me levassem para um lugar tão fundo, mas eu gosto muito desse meu poder De ressurgir. de ressurreição. Uhum. Eu realmente sinto que eu brilho quando eu chego naquele lugar que eu digo, já chega. Já chega, agora eu vou ter que levantar, e eu vou ter que levantar assim, de um jeito que todo mundo me veja de pé. É a Fênix, né? Exato. Então, acho que eu brilhei em vários momentos. Dress Coração foi esse grande brilho, assim, que me despertou para uma coisa minha, para o universo que eu criei, que depois foi para o Facebook, depois virou a marca de roupas, e aí me possibilitou conhecer um monte de gente incrível, pessoas que eu estou convidando para estar aqui conversando também, mulheres que diziam, nossa, que legal isso que você está fazendo, aquela foto que você postou me lembrou minha mãe, e etc. Então isso, eu acho que quando você não está muito bem, compartilhar da alegria de outras pessoas pode te trazer um bem maravilhoso, Sim. né? Não você ficar lá, chegou no fundo do poço, você tem que parar de cavar. Exato. Então, porque o brilho não vai estar lá. Não. Não vai estar lá, tem que estar mais acima. Agora, indo para o momento empreende, Ney, quero que você conte aqui, que agora é fácil, né? Vendida, maravilhosa, nas novelas e etc. Mas tudo isso vem de um investimento. Um investimento que você fez em deixar muitas coisas que você amava,
em fazer muitas escolhas muito sérias, né, em focar, porque empreender em si é um investimento financeiro, emocional, espiritual, enfim, sociológico, histórico, envolve muita coisa, né? Envolve a sua existência, envolve escolhas que você faz diariamente para chegar naquele objetivo. Como foi esse processo para você de investir na mulher que você é hoje? Eu acho que às vezes algumas coisas tiveram muita consciência de fato e outras foram sendo levadas de maneira inconsciente também, né, porque hoje eu entendo que nem tudo é controlado e nem tudo é programado como eu gostaria que fosse, mas não é, né, você planeja uma coisa, a vida planeja outra e às vezes eu acho que o grande momento é quando vocês conseguem se alinhar. Acho que no meu caso eu fui movida para me tornar alguém, eu queria muito, muito mesmo, encontrar algo que me desse realização pessoal e que também me desse dinheiro, né. Acho que essa era a grande meta, eu estava atrás disso. Eu tinha algumas possibilidades em mente, então eu pensei: "Cara, posso fazer filosofia, posso fazer história e posso fazer atuação". A atuação eu escolhi muito, porque eu não era a pessoa que fazia teatro na infância, mas eu escolhi porque eu pensei: "Cara, de todas essas possibilidades que me atraem, ser atriz, eu acho que é a possibilidade que eu vou poder viver mais", porque eu sentia que eu ia poder me experimentar em vários contextos, em várias relações, em várias épocas, né, no tempo futuro, num tempo passado, e isso me animava muito. Então quando eu pensei, falei: "Cara, eu quero fazer isso", não tinha a menor ideia do que era ser atriz, e fui. Então eu acho que depois desse primeiro momento que eu relato que de fato eu me encontro e percebo que eu tenho uma vocação, eu falo: "Bom, agora nada vai me barrar, sabe, eu vou mergulhar nisso de cabeça". Eu nem sei se eu aconselho as pessoas a fazerem isso, porque eu fui completamente obcecada, assim, nos primeiros anos mesmo, eu achava que qualquer coisa que me tirasse a energia ou que me roubasse o foco, tinha que ficar de lado. Sim. Então eu não ia pra festa, eu não saía, eu fui morar no Rio de Janeiro, eu precisava fazer aquilo dar certo no sentido de que, cara, eu tô apaixonada por isso, sabe, eu quero muito poder me aperfeiçoar, eu quero muito descobrir o que que é necessário para poder ser melhor dentro disso, e eu fiquei muito focada, amiga, assim, tipo, uma coisa absurda que hoje olhando pra trás eu falo: "Cara, nem acho não sei, sabe, eu não sei se dava pra ser de outro jeito, porque é assim que foi. Mas eu acho que viver, encontrar as pessoas, ir a festas, né, isso faz parte também, isso é importante também na constituição, mas naquele momento eu fiz essa escolha e ela Um investimento. um investimento mesmo, assim, de energia. Eu pensava muito nesse sentido de energia, eu pensava: "Cara, eu não tenho costas quentes, eu não tenho indicação, eu não tenho nada, sou eu e um sonho. Então, assim, eu preciso fortalecer esse sonho com tudo que eu tenho". E aí eu estudava de manhã e estudava à tarde lá, à noite eu ia também. Depois, quando eu não conseguia mais pagar, eu ganhei uma bolsa e aí foi assim, e eu sinto que isso da vida tá alinhada, né, com a gente, quando você tem uma escolha, essa escolha é do seu coração, você começa a perceber também os sinais que vão demonstrando se aquele caminho é positivo para você ou não. Sim. E eu me lembro que numa fase super crítica no Rio, que eu estava com pouquíssima grana, a minha família já não conseguia mais me ajudar, porque eu tive um tio que precisou ser internado por conta de alcoolismo, então assim, uma fase muito difícil entre, tipo, eu vou ter que decidir se eu consigo continuar ou se eu tenho que voltar e deixar o curso. Um amigo meu, que é o Lui, vendo toda a minha movimentação e vendo a dedicação e a paixão mesmo que eu tinha por aquilo, ele me ofereceu para que eu morasse com ele sem pagar nada, o que naquele momento era, tipo, tudo que eu precisava para continuar estudando, para continuar dedicada. Então eu acho que foi isso, assim, eu fiz escolhas, essas escolhas me levaram a encontrar com outras pessoas, porque também a gente não faz nada Nada sozinho, sozinho. e essas pessoas me ajudaram a bancar as minhas escolhas, sabe. E eu acho que
ser artista é uma vocação, é uma missão, mas também exige um aperfeiçoamento técnico. Então você precisa ler mesmo, você precisa estudar, você precisa melhorar esse ofício, porque eu Seu também repertório, o seu né? repertório de vida pessoal e o seu repertório artístico e técnico, sabe? Eu falo muito isso. Hoje eu tenho um projeto, né, que é a Conta pra gente do seu projeto. sim, eu sempre tive vontade de compartilhar as coisas, assim. Teve uma fase, quando as coisas começaram a dar certo pra mim, nesse sentido que a gente conhece hoje capitalista de dar certo, que é conseguir começar a ganhar dinheiro, fazer trabalhos grandes, ter reconhecimento, eu me sentia muito só também, né, era uma fase onde não tinham elencos com tantas pessoas negras juntas, e eu tinha muita necessidade de trocar, de poder conversar com outras atrizes e entender o que que elas estavam percebendo da nossa carreira. Porque tudo me interessava, Luana, assim, não só estar no palco, mas ter encontrado esse trabalho, né, essa vocação, foi muito importante para mim, porque tudo ao redor disso me interessa. Então, eu me interessava sobre a parte de negócio também. Como que a gente faz para poder fazer isso funcionar, Uhum. né? O que que precisa saber que eu não sei, sabe, para a gente poder planejar melhor, porque eu quero fazer isso até os 90 anos. Então, o que que eu preciso, né? Do que eu preciso me munir para Pra ter as continuar. ferramentas, sabe? E aí o Entre Atrizes, que é o meu projeto, ele nasceu de maneira muito espontânea lá em 2020. Eu fiz um convite para outras mulheres negras que quisessem estar comigo para conversar online, gratuitamente, tal dia, e assim, chegaram, sei lá, mais de 200 meninas. E aí eu vi que, poxa, tem uma demanda aqui, de fato, tem uma necessidade de troca, de conversa, sabe? A gente veio de uma consciência onde, assim, o preto único, você tem que fazer tudo sozinha, o outro negro que tá ali, a outra menina é concorrente, então você caminha sempre só e você não troca, e isso te impede, às vezes, de crescer. Sim. Então eu senti que isso era uma necessidade não só minha, mas delas também. E hoje eu tô indo agora pra minha quinta turma, que são encontros que a gente faz online para justamente poder conversar sobre carreira, conversar sobre negócios, conversar sobre mentalidade, né, de repente você precisa ajustar a sua forma de pensar para que você possa fazer com que esse trabalho gere não só renda, mas gere também satisfação. Satisfação. Então, Entre Atrizes, a gente vai botar aqui na tela para vocês conhecerem o projeto de Indira Nascimento. Sim. Muitas vezes, na maioria das vezes, socialmente falando, para a mulher negra, a beleza, o afeto, como a gente já falou, enfim, o cuidado são um luxo, né? Do tipo, tinha aquela frase, não posso me dar a esse luxo. E eu acho não, tenho certeza que a gente faz parte de uma geração de ruptura Uhum. dessa ideia de que não é bela, não é elegante, enfim, que isso não só para a gente, mas para a sociedade já é visto de uma maneira mais ampla, né? Quando foi que você percebeu que investir nisso, investir na sua beleza, no seu bem-estar, na sua apresentação, na sua postura para você e para o mundo, não era um luxo Uhum. que você não poderia ou não deveria se dar? Eu acho que o período que a gente foi modelo foi importante para acionar esse lugar, embora tenha sido um gatilho dolorido, como a gente já falou, mas foi muito importante para eu perceber coisas que eu não percebia, até porque eu era muito menina. E depois o teatro veio, tomou conta da minha vida, a atuação, eu fiquei totalmente envolvida no aperfeiçoamento artístico, me libertei, não queria muito saber também dessa parte de vaidade, sabe, de beleza, eu estava numa outra Desapegada. desapegada, eu estava, assim, vivendo um outro momento, e eu fui parar na televisão. E aí eu entendi que, bom, tá, então, modéstia à parte, sou muito inteligente e comecei a entender que, cara, aqui nesse ambiente, não é uma coisa ou outra, você de fato precisa conseguir
unir essas duas coisas, né. Então, assim, eu trabalho com a minha imagem. A minha imagem, às vezes, comunica antes mesmo de eu falar alguma Sim. coisa. Então, a parte artística é fundamental, mas se preocupar também com seu posicionamento, com sua imagem, com a forma como eu me comunico, me expresso, até para que eu possa tentar ser melhor compreendida, né, que no final das contas é o meu objetivo. Eu precisava voltar a dar atenção para isso. Então eu voltei a pensar sobre isso, voltei a entender como eu poderia fazer isso de uma forma que fosse mais leve do que era quando a gente foi modelo, mas também tem um fator importante nesse processo de que eu sou leonina, né. Sim. Então eu gosto muito de me sentir bonita, isso é importante pra mim, eu gosto de estar com a unha feita, eu gosto de cuidar da minha pele, eu gosto de estar com o cabelo arrumado, sabe, tipo, pra mim essas coisas são importantes, e aí eu acho que ao longo do tempo também, me conhecendo, eu fui descobrindo um pouco mais do meu estilo pessoal, de como eu gosto de me vestir, qual é a forma que eu me visto, que eu me sinto melhor, que eu fico mais à vontade. Sempre conectada com isso, assim, o meu processo de beleza veio muito, acho que mudou, agora eu consigo elaborando agora, eu consigo entender que antes, quando a gente era modelo, aos 15 anos, tinha muito mais a ver com uma beleza externa, né, então ficar bonita para que o outro reconhecesse, ficar magra para Sim. que o outro reconhecesse e eu pudesse passar num teste, sabe, ter o cabelo de um jeito para que eu fosse valorizar, era tudo muito Pra externo, fora. para fora. Acho que depois desse período que eu passei longe disso e pude me reconectar com outras coisas, eu consegui fazer uma um caminho diferente. Então acho que hoje eu quero me vestir assim, porque assim eu consigo me sentir melhor, Me ver. me ver melhor, eu me identifico mais com esse estilo de roupa do que com esse, sabe, eu me sinto mais confortável, isso vai me dar uma desenvoltura melhor no encontro, numa reunião. Esse tipo de maquiagem, quando eu coloco, eu me sinto mais bonita, valoriza os meus traços, e eu gosto mais. Então esse processo ficou mais prazeroso, né, Sim. do que era antes, Entrou porque num processo de autoconhecimento. total, porque agora é muito mais importante pra mim o que eu acho, do que o que os outros acham, sabe. Sim. Então eu usei o meu cabelo natural é belíssimo, eu usei ele, armado e crespo durante muitos anos. Só que depois de um momento eu falei: "Cara, eu não quero mais essa imagem, eu quero reformular, eu quero uma outra imagem". E aí não é mais sobre o que vão achar, ou o que as pessoas querem ver, é o como é importante pra mim, como eu quero me sentir melhor, sabe. A mesma coisa com roupa, a gente falou outro dia, né, Sim. eu usava às vezes umas roupas que não tinham a ver comigo, só porque, enfim, era tendência e tal, e agora eu tô nem aí pra A isso, tendência sabe. sou eu. Eu quero usar aquilo que eu gosto, que me favorece, que eu me sinto confortável. Massa. Sabe do que eu lembrei agora? Ai. Ensaio sobre ter voz, Ah, que é um sim! projeto bem antigo, que eu acho que esse projeto também faz parte desse seu processo de desenvolvimento, de Hum. autoconhecimento. Eu lembro perfeitamente quando você fez o primeiro vídeo e você disse: "Vocês vão ser minhas atrizes". Foi. E a gente ficou andando pela rua, fazendo caras e bocas, e aí Aham. vinha a sua narração. Eu amo muito esse vídeo. Eu amo muito ter podido participar de vários momentos, sabe. Pegar a pessoa na planta, a gente se pegou na Na planta planta, total. e poder acompanhar o desenvolvimento de alguém tão próximo. Nossa, e hoje tá valendo bem mais, hein. Querida, Valorizou. subiu no conceito. Poder acompanhar o desenvolvimento de pessoas próximas, vê-las prosperando, participar de alguma maneira, seja ativamente, ou seja afetivamente, ou seja dando aquela moral que a gente precisa, né. É muito bom, é muito interessante, É, porque te motiva sim. também. E hoje a gente está aqui sentadas, belas, plenas, brilhantes, relembrando a nossa trajetória, compartilhando as nossas memórias, íntimas, pessoais, coletivas.
é muito importante para a gente se autoexaminar e perceber, cara, olha quanta coisa eu fiz. Nossa. Olha como eu estava vencendo o tempo todo. Sim. O tempo todo. Aham. Fala sobre ensaios sobre ter voz. Ai, sim. Nesse momento que eu estava realmente descobrindo, né, começando a descobrir a minha voz nesse sentido mais amplo, né, que era de fato a minha voz, essa voz que a gente fala, mas também a minha voz, o meu discurso, a minha narrativa, né, o que eu queria falar para o mundo, o que eu queria trazer. E aí o ensaio sobre ter voz, veio para me ajudar nisso. E vocês, que faziam parte da minha vida, Atrizes. foram minhas cobaias, eu diria, né. Mas assim, ali eu sempre escrevi, né, amiga, por ter Indira.mural. Indira.mural, que era um blog, a Luana tá me expondo, É porque eu mas sei de tudo. Vocês precisam saber que não é de agora. eu sempre escrevi, porque eu tive o privilégio hoje de ter privacidade. Gente, eu falo isso porque privacidade é um direito, mas que nem todo mundo tem. Então, às vezes, as crianças crescem em casas onde elas dividem o quarto com mais 2 pessoas. Às vezes, você cresce num ambiente que você não tem tempo para o silêncio, tempo para o ócio, e para um artista isso é fundamental. E a privacidade te dá isso, que é você estar sozinho, só você e você, né. Só estar sozinho é uma ilusão, porque a gente está sempre com a nossa cabeça, né. E a gente precisa desse tempo com a gente mesmo, e eu tive isso desde muito jovem, e isso me ajudou muito a elaborar, e escrever foi a primeira ferramenta terapêutica, assim, que eu descobri. Eu nem sabia que era, mas já era na época. Sim. E eu tinha muitos textos, e eu queria, nessa fase que estava estudando no Rio, atuação, me experimentar também, né, não só me experimentar na tela, mas também experimentar linguagens. Então, como eu poderia criar cenas também, né, que foi o que eu fiz com vocês, assim, eu criei a cena e depois tive esse trabalho de tentar editar, porque, como eu disse, tudo me interessava, eu queria muito conseguir dominar aquela área, sabe. E o ensaio sobre ter voz nasceu com esses vídeos, ensaios que eu fazia e depois se transformou num espetáculo, né, numa peça. Chiquérrima foi até o Iuí. Aham, que a gente apresentou inclusive até em Paris, virou o meu monólogo. Sim, Então foi chiquérrimo, um chiquérrimo. projeto que vingou também. Muito boa essa lembrança. Eu lembro das cenas, eu lembro até das roupas que a gente estava vestindo, Eu lembro andando também. pela Lapa, bem ensaiando a nossa voz. E isso me faz lembrar do nosso coletivo, né? O Clã das Amoras, que era um coletivo de mulheres negras que a gente criou no Facebook. Tudo começou porque a gente se apelidou de Amoras, eu e a Foi. Indira. Aí a Que gente fez um churrasco, lembra? Churrasco das Amoras, não lembra, Indira? A Indira tem sérios problemas de memória, gente. É. Vamos passar mais creme para ver se você lembra? Eu vou ter que confessar isso, eu não sei nem como eu consigo guardar. As pessoas falam: "Como que você guarda texto?", porque eu tenho uma questão de memória muito séria. Amor, eu tô assim, em A Luana choque que ela sabe. tá conseguindo lembrar das coisas. Mas tudo bem, eu vou perdoar essa do churrasco. Mas a gente se apelidou de Amora, eu e ela, Foi. quando a gente ficou amiga e eu comecei a frequentar a família dela, como a gente falou no começo, o amor estava no ar daquela casa. E a gente se chamava de Amora, que era uma forma de falar amor no feminino. E aí, logo depois, o nosso Amora virou Amoras, porque a gente trouxe outras mulheres negras para fazer parte desse grupo, para fazer parte desse coletivo. A gente criou uma página no Facebook, então eram Amoras conhecidas, Amoras desconhecidas, Amoras que quisessem, mas todas Amoras. Sim. E a gente tinha o nosso grupinho, que éramos eu, Indira, Xênia, Samira, e a gente topava tudo que a gente inventasse, né? Do tipo, foi uma fase de descoberta para todas nós, de lapidação, porque era pau, pedra, fim do caminho, não era só a Mora não que tinha. E essa lembrança para mim é muito viva, porque ela falou assim: eu quero gravar um vídeo do meu projeto, não sei o quê, a gente se arrumou, vamos agora, vamos já! E era essa disposição, essa vontade de fazer parte do que a outra estava querendo, do que a outra estava sonhando. E, para mim,
essa coletividade sempre foi muito importante. Para mim, que vim de Salvador, não tinha a minha família aqui, vocês se tornaram a minha família, a sua família se tornou a minha família. E principalmente essa família de mulheres negras que estavam se apoiando, trocando suas dores, suas questões, suas inseguranças, suas experiências, suas ideias. Uhum. Então, para mim foi muito importante. Foi a partir do Clã das Amoras que eu criei Dress Coração, Sim. que eu tive uma iluminação, que eu tive uma força. Eu sempre falo que Dress Coração é um dos dedos do Clã das Amoras, porque foi daquele coletivo que a gente nem sabia que era um coletivo feminista negro que a Super. gente estava criando. É verdade. Foi realmente super intuitivo, super ancestral, uma coisa assim que aconteceu e que me deu muitas ferramentas para repensar, para pensar as minhas possibilidades, para ver outras mulheres, para ficar amiga de mulheres que eram tão distantes, né? A gente fez um movimento muito interessante na internet e nas nossas vidas, sendo inspiradas por muitas mulheres e inspirando muitas mulheres. Agora eu quero que você me diga uma negona que te inspira, assim, para além das suas negonas de casa. Uhum. Se tem uma mulher que você olha assim, é ela que tá brilhando para mim. Eu sempre acho essa pergunta difícil, porque eu acho que tem sempre uma em algum setor, Momentos né? Em também, algum né? momento, assim. Mas quando você falou, me veio uma que eu sou muito fã, que eu admiro muito, que é a Grace Passou, Sim. que é uma atriz de Belo Horizonte, uma artista que é uma artista autoral, uma criativa, uma mulher genial, assim, e desde que eu descobri o trabalho dela lá atrás, em 2011, ainda quando ela era do coletivo Espanca, eu fiquei muito apaixonada, porque ela era aquilo que eu gostaria de ser. Uma mulher que tinha um trabalho autoral, uma mulher brilhante em cena, uma mulher com um discurso muito ativo, uma atriz que atravessava as pessoas, sabe, que emociona. Então ela é um norte para mim. Ela Sim. é um guia até hoje, assim, quando eu começo naquela fase que você fala, putz, espera, eu sempre vou lá e vejo o que será que a Grace está fazendo, sabe? É, motivação. E tem uma palavra que define o seu momento atual? Você consegue pensar numa palavra que você diz assim, essa palavra me define, se não só hoje, por esse momento, por esses dias? Tem. Reconexão. Reconexão é o que eu estou vivendo desde que eu voltei para São Paulo. Então, me reconectando com a cidade, me reconectando com o lugar de filha, por estar mais próxima dos meus pais, participando mais ativamente também da velhice deles, né? Me reconectando com minha casa. Eu montei uma casa agora do jeito que eu queria, escolhi cada detalhe, assim. Então, eu estou numa fase, acho que de me reconectar com as coisas que estão ao meu redor, sabe? Me reconectar com essa versão minha que nasce todos os dias. Acho que essa é a palavra apropriada para o momento. Reconexão. Bom, agora tem um momento joia de negona, onde eu vou te presentear Amo. com uma coisinha que eu fiz especialmente para as negonas que estão brilhando aqui comigo, que tiraram tempo, a disposição e a exposição para poder compartilhar desse lindo. projeto. Veja a sua Obrigada. joia de negona, espero que você goste. Com certeza. Posso tirar aqui já? Pode, vamos fazer o ritual de eu colocar a joia na Que negona lindo. brilhante. É uma pulseira ilustre. Uau, Tá amo. escrito Brilha Negona. Perfeito. Só as negonas que brilharem aqui vão ter. Por favor. Deixa eu botar aqui por cima para o nome ficar bem Obrigada. aparente. Amei, você acertou em cheio. Obrigada. Muito obrigada por ter vindo. Não, é acabou. sempre um prazer. A gente pode ficar aqui mais 2 horas, se você quiser. Claro que sim. É sempre um prazer estar com você. Você é uma mulher maravilhosa, uma pessoa maravilhosa, que eu quero ter na minha vida por
toda a minha vida. E tô muito feliz de ter esse momento. Eu vi coisas que eu nem sabia. Tô passada. Porque eu achei que eu sabia de tudo. Aham. E muito especial. Desejo muito sucesso. Sempre desejei pra você tudo que eu desejo pra mim. Eu sei. Então, ver você vibrando, brilhando, evoluindo, pra mim é também me ver vibrando, brilhando e evoluindo. E tem mais um presente por falar em brilhando, vibrando. Porque você sabe que eu adoro dar presente. Eu quero dizer pra você que você me inspira muito, que eu tô muito feliz de estar aqui, que é uma honra poder acompanhar o seu desenvolvimento, o seu crescimento, o seu sucesso ao longo desses anos, e que eu quero muito que a gente possa continuar junta até o final. E até depois. Eu amo Obrigada, você, amiga, parabéns. te amo. Obrigada. Tem mais um presente. Yes! Poxa, me chame sempre. Da nossa... todas as temporadas. Todas. Da nossa patrocinadora oficial, Ava Team, baiana como eu e como você, que ela é um pouco baiana também, viu? Eu sou meio baiana também. Exatamente. Obrigada. Tem aí um presente lindo para você brilhar com toda a força, com toda a sua energia de negona. Yes. Este também você não pode esquecer. Este presente. Gente, isso aqui realmente vou guardar. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Esse foi Brilha Negona. Uma negona que brilha, reconhecendo o brilho de outra negona, que inspira, que motiva, que mostra as possibilidades que você pode ter em investir em você mesma, em investir no seu potencial, em investir na sua fé, na tua trajetória. E eu espero que tenha sido extremamente inspirador. Para mim está sendo uma honra poder compartilhar tantas histórias de tantas mulheres que sempre me inspiraram, que sempre me motivaram. E até a próxima! Até! Obrigada por chegar até aqui. Esse foi mais um encontro de duas negonas que brilham e eu te espero no próximo episódio. Eu amo ser negona.